Olá, olá, muito bom dia para o retomada. Para a retomada da sua vida e de uma maneira que você se prepare. Ou seja, bem-vindo ao Prepara todas as manhãs de segunda a sexta. O professor Fábio Sato trazendo conteúdo realmente para você se preparar para o dia de hoje, se preparar para você dar um passo a mais, preparar sim para a sua conquista mais fabulosa. Todos os dias eu estou aqui no Prepara, às 7h05, justamente eu estou aqui para você. Eu estou aqui para você realmente se conhecer cada vez melhor, buscar sim constantemente um equilíbrio em todas as áreas da sua vida, em todos os pilares, em todos os seus indicadores, que vai fazer com que você realmente compreenda que você tem muita lenha para queimar, que tem muita coisa para você estar executando ainda e não esperando chegar lá nos 60, 70, 80 anos para você tomar consciência que você pode ser mais livre, que você pode ser mais conquistador, que você pode ser realmente ter mais resultados fabulosos. É para isso que eu tô aqui. E hoje pela manhã eu fiquei imaginando como é que você estaria no dia de hoje. Agora, assim, seria muita prepotência minha em querer saber como é que você está. Né? Saber, ou pelo menos definir ou julgar como é que você está nessa manhã. E isso eu fiquei pensando comigo, e assim, como é que eu posso realmente saber como é que a outra pessoa está se sentindo? Né? As outras pessoas, e realmente como é que eu posso fazer uma entrega? A não ser pelo meio de poder ouvir mais. O que eu quero dizer? Quanto mais, se veja bem, por uma coisa da natureza, é interessante, né? Todos os sentidos que a gente tem e que são receptivos para nós entendermos que nosso cérebro vai transitar em imagens e vai gravar no nosso hard disk, são sempre duplos. Quer ver? Os ouvidos, por exemplo. Os ouvidos são dois. Para a gente ter a capacidade de absorver informações e receber e ouvir muito mais do que falar. Falar é apenas uma boca e o ouvido são dois ouvidos, duas orelhas, dois aparelhos auditivos, dois lados, direito e esquerdo. Não tem boca esquerda e boca direita. Mas isso tem alguma coisa a ver em nós podemos ouvir e receber mais informações. Então, e os olhos? Peraí, mas será que eu ouço com os olhos? Você ouve, quer ver, quando você enxerga com os olhos, automaticamente combinado com os sons e automaticamente sentindo o olfato, que também são dois, você monta imagens que fazem a tua memória da história da tua vida. Muitas histórias, muitas imagens, provocando, sim, uma gravação no teu hard disk. E tudo isso é uma forma de receber imagens, receber, né, informações, receber odores e receber palavras, sons. E a gente tem boca. E eu vir aqui ficar apenas falando, eu preciso entender e querer, para que eu entenda, ou seja, ter uma situação de empatia para você, eu preciso ouvir muito mais do que falar. Por quê? Porque eu tenho dois órgãos receptores de informação, mais dois órgãos de informação né, auditiva, de palavras, de sons. Eu tenho dois órgãos que vai me fazer com que eu receba, sim, imagens, que também é informação. Eu também tenho para receber. Eu tenho dois braços para pegar essa informação, duas pernas para locomover meu corpo. Mas eu não tenho duas bocas. Quero que você entenda. Isso daí vai fazer sentido no dia de hoje para você entender que eu preciso, todas as pessoas que começarem a partir de agora, ouvir mais do que falar, vai fazer alguns passos para a tomada de consciência daquilo que acontece no seu dia a dia. Porque quando a gente começa a ouvir com uma atenção maior, ao começar a ouvir com atenção maior, então colocar em prática assim os dois ouvidos, os dois olhos, as duas narinas, né? Nós vamos começar a receber um número de informação muito maior. Ou seja, nós vamos fazer muitas outras imagens, né? Um número maior de imagens dentro do nosso hard disk, gravados com uma intensidade maior, né? E isso faz com que realmente você não fale muito ou menos e comece a perceber que quantas coisas que são jogadas, né? Quantas palavras são jogadas ao vento, é um desperdício total de energia.
como julgamento, fofoquinha. Palavras que você fala quando está com um sentimento ruim, um sentimento doloroso. Isso sim, entenda. Isso sim faz com que você tire e fale coisas ruins. Certo? E quando você fala, isso vai te alimentando por um único órgão, que é a tua boca, mas você não tem 2 ouvidos e 2 olhos para receber. Olá, Wagner. Olá, Rodrigo Suzano. Olá, de Roraima. Rodrigo. Joia, você está aí com a gente. E nesse sentido, a empatia na comunicação é muito importante. Ter uma conversa empática. Na maior parte das vezes, quando você... E perceba, quando isso dentro do perfil das pessoas que querem ser mais dominantes, vamos dizer assim, e até aquelas que não conversam demais. Sempre tem a ideia de que dentro de uma reunião as pessoas coloquem, por exemplo, reunião, um acordo familiar, um entendimento, um alinhamento. Todo mundo tem a ideia de colocar o quê? De colocar-se, sim, o seu posicionamento. Bom dia, minha esposa. Kátia. E minha mulher, né? Minha esposa, minha mulher. Minha confidente, minha que vive todos os dias comigo. Sim, daqui até o fim da morte. Eu tô falando. Preciso ouvir mais você. Você veja bem. E eu tô falando uma coisa. Né? Vocês que chegaram agora, eu tô falando assim, eu preciso ouvir mais, porque eu tenho 2 órgãos receptores de sons e palavras, tenho 2 órgãos de imagens, que também são informações, eu também tenho informações olfativas. Eu preciso utilizar, assim como todos os seres humanos, a gente pode sim ser melhor. E nessa ideia de ouvir mais nas comunicações, ou seja, nos acordos, nos alinhamentos, nos contratos, tudo. Quando você vai ter interações com pessoas, a conversa empática é necessária. E o que é a conversa empática? É realmente você conversar, ouvir com a real intenção de compreender e não de julgar. E segundo Harvard, empatia tem 3 fases. Tá? A primeira fase é a empatia cognitiva. É a habilidade que nós temos que desenvolver ouvindo, né? De desenvolver a compreensão da perspectiva da outra pessoa. E isso daí é uma dificuldade muito grande, porque a gente não sabe o que a outra pessoa viveu. Então essa empatia cognitiva e ouvir, né, conversa empática, é ouvir tendo e desenvolvendo uma habilidade de compreender a perspectiva da outra pessoa. A perspectiva é de que maneira que ela enxerga algo. Eu vou falar um caso meu. Esses dias eu estava falando sobre o meu irmão que precisa se desenvolver profissionalmente. E a minha ideia de vida que eu tive da minha perspectiva, daquilo que eu aprendi, é sempre aprende pelo lado mais duro. E eu não estou falando que eu estou certo, que eu estou errado, mas em si eu acredito e comunico aquilo que eu penso, sinto e o que eu sou. Então eu acreditava que ele tinha que passar por algumas partes duras. E conversando com a minha esposa, com a Kátia, ela começou assim, não, mas isso daí parece que está com uma dor tua, que todo mundo tem que sofrer para aprender. Né? E eu sou ser humano, eu estou aqui para falar para vocês aprenderem com exemplos práticos mesmo. E eu falei assim, puxa vida, eu preciso desenvolver essa parte de ouvir, porque para mim talvez isso não seja uma verdade, talvez não seja uma certeza, talvez não seja algo que venha contemplar, né? Essa maneira com que eu enxergo que a pessoa precisa se desenvolver profissionalmente. Porém, eu tenho que desenvolver na minha conversa empática, não é se colocar no lugar do outro, mas ter a habilidade de compreender algo pela perspectiva da outra pessoa. Isso daí, a empatia cognitiva, da coisa racional. Poxa, por essa ótica que ela está falando, por essa ótica que o outro fulano está falando, realmente faz sentido. Isso daí é ter a habilidade de compreender a perspectiva da outra pessoa, não é se colocar no lugar dela. De uma maneira errônea, a empatia vem sendo entendida que você tem que se colocar no lugar do outro. Isso daí você não tem. Se você é você não tem como se colocar no lugar do outro. Você não viveu, não se formou da maneira com que toda a vida ensinou para ele aquilo. Então, como vocês têm a habilidade de compreender a perspectiva do outro, você não está se colocando no lugar do outro. Você está vendo só a perspectiva que ele também está enxergando. E você começa a enxergar com outros olhos.
Isso sim é muito, muito, muito interessante, né? Então essa fase nós colocamos o primeiro passo, segundo o Harvard Business Review, né? A primeira fase da empatia, dentro de uma conversa empática, dentro de uma comunicação empática que se pode estar desenvolvendo hoje, como objetivo é realmente comunicar com empatia, eu estou falando sobre empatia cognitiva. O segundo momento é a empatia emocional, é a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente. Numa comunicação você conseguir sentir a alegria, sentir a paz, sentir a tristeza, sentir a dor. Isso é você ser empatia, é a empatia emocional. É a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente. Numa comunicação, né? Normalmente isso acontece quando as pessoas ao teu redor elas são vitimizadas, elas se vitimizam, tá? Ah, coitado de mim, eu sou assim, eu sou assado, porque não sei o quê. E daí você fala assim, nossa, coitadinho, você te dá tipo assim, um dó, sentir o que ele tá sentindo, puxa vida, se eu estivesse no lugar dele, realmente ia estar assim. Só que daí você vai para empatia cognitiva. Você começa a compreender a perspectiva da outra pessoa, quer ver? Veja só. Mas ele não foi nem trabalhar, mas ele nem estudou, mas ele nem comunicou o que precisava comunicar. Ah, ele vive sentando. Mas isso daí não é, isso que eu estou falando é um julgamento. A perspectiva do outro assim é, você se sente triste e entende que o comportamento que as pessoas fazem, né, de não fazer as ações que elas fazem, ia dar nisso. O que eu estou falando? Eu estou tendo empatia emocional, porque senti a mesma coisa, e tive empatia cognitiva. E tem uma outra, a parte cognitiva é, se ele não tivesse feito realmente aquilo, a única maneira que ia ter era de se fazer de vítima. Entender que isso é normal e natural, porque o ser humano ele acaba se fazendo disso. É normal porque tem um número grande de pessoas, é normal, é comum, e natural porque se você... quando a gente nasce, a gente chora e a gente tem mamadeira. Então vem da natureza isso, esse comportamento. Tá? Então, só reprisando, nós temos a comunicação empática, essa comunicação empática que você vai levar para o dia de hoje, é a letra do dia de hoje, né? É comunicação empática. Comunicação empática é realmente você ouvir com a intenção de compreender. Ouvir com os dois olhos, os dois ouvidos, com os dois olhos e sentir tudo que se passa no ar. Tá? E para que se tenha essa empatia, ou a comunicação empática, essa empatia dentro da tua comunicação, precisa ter a empatia cognitiva, que é a habilidade de compreender a perspectiva que aquela pessoa tem. Não é se colocar no lugar do outro. Emocional, empatia emocional, é a capacidade de sentir o que a pessoa sente. É capacidade. Nós estamos falando de habilidades e capacidades. Empatia está relacionada a você se autodesenvolver com os teus sentidos, com o teu hard disk, em você ter a habilidade e ter a capacidade. Seja uma habilidade cognitiva ou uma capacidade emocional. Tá? E aí vem o terceiro e última fase da empatia, que é a preocupação empática. É a possibilidade de sentir o que a outra pessoa precisa de você. Preocupação empática. Quantas das vezes alguém... Vamos pensar assim, deixa eu pensar um caso, quer ver? Tipo assim, quantas pessoas... muitas das vezes, uma preocupação empática não é se preocupar e se colocar no lugar do outro. Primeiro a gente entendeu que é empatia cognitiva e empatia emocional. Agora, a preocupação empática é você sentir sim a empatia cognitiva e a empatia emocional e você sim ter uma preocupação da pessoa com o que você precisa pelo olhar dela. Como assim? Citar um exemplo dos meus alunos. Professor, tem aluno que chama todos os dias, manda mensagens, está preocupado, coisa e tal, mas ele quer conteúdo, preocupação empática. Ele quer conteúdo, ele quer receber, ele tem dúvida, poxa, mas eu já falei 2 ou 3 vezes isso para ele. O que ele quer? Ele não quer o conteúdo, ele não quer a resposta. Ele está chamando e precisando de atenção. Aí sim eu estou com uma preocupação empática. Entendendo que mesmo assim ele quer mais e mais e mais atenção. É o caso do meu filho. Eu preciso estar
Ter uma preocupação empática com ele, se colocar no lugar dele, nesse vidão que nós viemos, né, levando nesse último 2020 aí. Eu preciso ter uma preocupação empática, eu preciso realmente me colocar no ponto de que entenda, né, a preocupação empática, que eu entenda que eu tenho possibilidades de sentir aquilo que a outra pessoa precisa de mim. O meu filho, o que ele precisa de mim? Ele precisa de atenção e carinho. Ele não quer ficar brincando, não é que seja ficar brincando, mas ele não quer que eu conserte um carrinho, ele não quer que eu monte algum negócio, ele quer atenção e a possibilidade de eu sentir o que a outra pessoa quer de mim. Se eu vejo isso, aí eu estou tendo o quê? Uma comunicação empática. Na comunicação empática não traz você para você realmente... não traz você de uma maneira cognitiva, né? Não traz você para o mundo real apenas, mas traz você para o mundo das possibilidades infinitas, das possibilidades fabulosas. Sabe por quê? Porque você começa a enxergar tudo com outros olhos. E você faz uma leitura, quando você faz a comunicação empática, né? Essa comunicação que é realmente o sentido de entender e compreender qual é a necessidade do outro, você começa a se enxergar. Porque você pratica a empatia com o outro e vê para dentro de você aquilo que você pode estar sentindo, aquilo que você está compreendendo da tua perspectiva, e você pode sim se preocupar contigo mesmo e sentir aquilo que você gostaria que a outra pessoa tivesse. Você olha no teu espelho e olha para hoje de manhã, né? Agora de manhã, você sai aqui da live e vai para o espelho. Vai no espelho e se olha e fala assim: o que você está sentindo nesse momento? Fala para mim. Ali são dois sujeitos, o que está no espelho e você conversando. Não, mas isso é coisa de louco. Eu estou falando para você, se você não fala com você não se abre com você não tem empatia, você não compreende aquilo que passa na tua cabeça e acaba decidindo de uma maneira pelos os pés pelas mãos. Lembre-se que você tem 2 ouvidos, 2 olhos e 2 narinas para uma recepção muito maior contra apenas uma boca. Essa ideia de querer impor a tua situação, impor o teu negócio, talvez não seja. Porque quando você começa a ouvir empaticamente todas as pessoas que estão na reunião para a decisão estratégica da empresa, sobre uma reunião familiar, sobre um alinhamento, seja lá de qual ponto importante da tua vida for, você vai começar a ouvir e quando você foi preparado para uma coisa, todas as outras ideias vão fazer sentido e não vai ter apenas a tua decisão ou a decisão exclusiva de cada um dos outros participantes. E vai ter sim a sinergia. A sinergia está relacionada que a soma das partes é maior do que o todo. É converter o que tem todo mundo de melhor para a melhor solução, para a melhor decisão. Isso tem que ser feito o quê? Em casa, com a família, no trabalho, na tua rede social, né? No sentido, nas tuas ligações sociais. E entender e compreender, né? Ter uma possibilidade de entender que as pessoas não são perfeitas. Todos cometem erros e podem sim melhorar. Então, quando você vê aquela pessoa errando, a possibilidade de você ouvir empaticamente, entendendo que você pode ter uma empatia cognitiva, uma empatia emocional e ter uma preocupação empática, você vai ouvir muito mais. E a solução vai vir através da soma das melhores partes de quem está dentro dessa comunicação. O quanto é importante realmente comunicar, né? Eu não quero entrar nesse assunto porque eu estou indo bem... Hoje eu quero ir bem no que você vai fazer hoje. É destapar os ouvidos e falar quando necessário. Ou realmente importante. Não estou falando para você se calar e ficar... né? E diante do meu perfil, que é dominante e influente, eu sempre quis a atenção. Eu quero falar para vocês isso porque hoje eu vim com uma palavra muito forte para mim mesmo. Para eu poder estar praticando isso, tá?
Durante toda a minha vida, eu tive esse perfil de falar, comunicar, não, eu sou um comunicador e coisa e tal, e eu nunca ouvi muita coisa. Se eu tivesse destapado um do lado dos ouvidos, eu tinha melhorado 100% do meu resultado. Olha que doido. E eu falo pra você, tá tudo certo, porque eu sou imperfeito, eu sou filho de Deus, eu cometo erros, mas não pode continuar errando. Ah, não, é aceitar isso, ó, a conversa empática, né? Comunica pra alguém hoje, assim, puxa vida, hoje eu tive lá no Prepara com o professor Fábio, e ele disse que eu pra ouvir mais. Conta uma história pra mim, conta uma história, ouve mais. E começa a fazer o quê? Assim como eu comecei a fazer, eu vou fazer o dia de hoje. O objetivo de hoje é ter comunicações empáticas. Realmente. E tirar de dentro de mim aquele comportamento que quer mais falar do que ouvir. Isso sim vai fazer total diferença no preparo do teu dia no dia de hoje. Ouça mais e fale menos. Comunicação empática. De uma maneira que você atinja a empatia cognitiva. Vou reprisar só para a gente fechar agora pela manhã, tá? Quero que se entenda. A comunicação empática está relacionada em 3 fases da empatia. A primeira empatia é a empatia cognitiva, que é a habilidade de compreender a perspectiva da outra pessoa. Daí tem a empatia emocional, que é a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente. E o terceiro nível é a preocupação empática. Sempre isso, assim, cognitiva, emocional e empática. A possibilidade de sentir o que a outra pessoa precisa de você, porque ela talvez também nem saiba. Então, só refrisando. Empatia não é se colocar no lugar do outro, porque até fisicamente você não tem como colocar no lugar do outro, porque o outro, quando se movimentar, ele já está em outro lugar e assim por diante. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É lei de física, da física isso. Então agora você compreender e ter empatia é um pouquinho diferente de tudo isso que a gente vem acreditando que seja. Tá bom? Objetivo de hoje, tenha comunicações empáticas. Tenha comunicações empáticas. E o que é uma comunicação empática? É ouvir com a real intenção de compreender. Livre-se de se julgar. Beleza? Fica a letra do dia de hoje e compreenda que você sim tem muita lenha para queimar. Saiba sim que você pode sim buscar constantemente o equilíbrio e ter resultados fabulosos, que vai estar alinhado ao quê? Ao equilíbrio, vai estar alinhado ao equilíbrio do sucesso e da realização. Valeu, um forte abraço, um ótimo dia. Nos vemos amanhã novamente no Retoma 75. Forte abraço, fique com Deus. Eu aqui, você aí, mas até lá. Tchau, tchau. Tamo junto aqui no digital.